Então, vamos passar para a nossa última sessão da parte da manhã. Nesta última sessão da parte da manhã, cumpre-me a mim fazer aqui as honras da casa na moderação e na apresentação do nosso o próximo convidado, que é o Igor Ramos. Pronto, o Igor é estudante do programa doutoral em Design na Universidade de Aveiro, é também colaborador do Instituto de Investigação em Design, Mídia e Cultura, o ID+, onde atualmente desenvolve uma investigação relacionada com a história do design do cartaz de cinema português. Após estagiar no ateliê Providência Design, ele tem trabalhado ao longo dos últimos anos como designer gráfico freelancer, orientado para a área do cinema, colaborando com diversos realizadores portugueses, a Academia Portuguesa de Cinema, a distribuidora Nitrato Filmes, o Cinema Trindade do Porto, o Festival de Cinema Luso-Brasileiro de Santa Maria da Feira e a revista Sábado, desenvolvendo cartazes, identidades gráficas, projetos editoriais e exposições. Do ponto de vista, para além da atividade de designer, o Igor já lecionou no Instituto Politécnico de Bragança e atualmente é docente na Universidade Lusófona do Porto. Igor, agradeço uma vez mais o facto de teres aceito o nosso convite e passo-te a palavra quando puderes partilhar a tua apresentação. Ok, obrigado. Deixem-me ver. Bom dia a todos. Bom dia. Deixem-me ver se consigo partilhar. Hum, hum. Ok, conseguem ver a apresentação? Não? Sim, estamos a ver. Vemos também as thumbnails lateralmente. Não sei se consegues colocar aí. Sim. Agora, ecrã completo, certo? Tá bom. Ok. Obrigado. Bom dia a todos. Obrigado, Vítor, pelo convite e a Gemad também. Obrigado às pessoas que estão na audiência. E pronto, vou começar a minha apresentação, que eu chamei Cartaz de Cinema Português, Ver para Além das Paredes. E daqui a um bocadinho já vamos perceber que paredes são estas. Como foi dito na minha apresentação, eu sou estudante do programa doutoral em Design da Universidade de Aveiro. Estou a ver se consigo acabar. Tenho que acabar este ano, fazer a defesa. E o tópico da minha investigação é a história do cartaz de cinema português. Esta apresentação está dividida ou estruturada nestes 4 principais momentos, ao longo dos quais eu vos vou dar a conhecer um bocadinho este projeto que tenho vindo a desenvolver ao longo dos últimos anos. Esta é a citação que abre o meu documento de tese e também foi uma que eu achei interessante colocar aqui, e que é uma apresentação, que é uma citação de uma história fictícia, vem de um filme português, em que a determinada altura, o filme é O Paraíso Perdido, 1994, realizado pelo Alberto Seixas Santos, e a determinada altura há uma personagem que diz: a objetividade do conhecimento científico é um mito, Orlando, o que o historiador relata quando escreve a história é o seu próprio sonho. E logo aqui eu assumo, tanto no documento S como na apresentação, o caráter profundamente subjetivo e pessoal desta investigação e deste interesse, não só pelo cinema português, como também pelos seus cartazes, e portanto, claro, nós tentamos sempre cingir-nos aos factos do design, da história, mas inevitavelmente não os fazemos, e na própria escolha que eu vou fazendo dos cartazes que apresento, da maneira como organizo o documento, da investigação que conduzi, inevitavelmente as minhas experiências pessoais e cultura visual foram marcando certas escolhas e processos de decisão. Portanto, esta investigação, eu fiz a licenciatura na Universidade de Aveiro, era uma licenciatura, a licenciatura em Aveiro é em Design Geral,
o que me permitiu conhecer melhor várias vertentes do design, design de comunicação, interação, produto, etc. E ao longo desses 3 anos de licenciatura fui percebendo, mais pelo meu interesse pelo mundo do cinema e das séries, que gravitava mais para o design de comunicação e nomeadamente para este terreno comum entre o cinema e o design que se materializava nesses artefactos que são os cartazes de cinema. Claro que, inevitavelmente, ao longo da investigação, eu não me consigo ou não me poderia apenas cingir ao cartaz de cinema, porque cedo se tornou evidente que o cartaz de cinema acaba, no fundo, por ser um template ou um ponto de partida para a comunicação gráfica de um filme que depois se pode estender a outros artefactos gráficos que também me interessei e que também fui recolhendo. Mas pronto, o cartaz foi, no fundo, o ponto de partida e a charneira que norteou esta pesquisa. Muito sucintamente, o objetivo principal da minha tese foi mapear e contar uma possível história do cartaz de cinema português que utiliza a retórica visual, ou seja, o design dos cartazes, como ponto de partida para um estudo mais abrangente sobre a relação duradoura entre o cinema, o design e as artes gráficas. No fundo, pensar de que forma este artefacto, implícita ou explicitamente, refletiu a evolução do país ao longo dos séculos XX e XXI e até certo ponto documentou transformações ocorridas a nível social, político, económico, cultural e artístico em Portugal, na Europa e no resto do mundo. É importante frisar que esta investigação e parte da sua pertinência surge também pela abrangência temporal, ou seja, eu começo em 1896, que foi quando se realizaram as primeiras sessões públicas de cinema em Portugal, em Lisboa e no Porto, e vou sensivelmente até 2020. Já existem algumas dissertações de mestrado, inclusive é a minha, que tocam neste tema do cartaz de cinema português, mas geralmente o que acontece é que elas são circunscritas, por exemplo, aos cartazes de um realizador, neste caso existe uma sobre os cartazes de Manuel de Oliveira, ou a um período temporal específico, existe outra dissertação sobre os cartazes do cinema novo, que vai dos anos 60, 70 e 80 do século XX. Existe uma sobre o papel do desenho no cartaz de cinema português, não tanto do design, digamos assim, e, portanto, existem alguns contributos, eles são, contudo, parcelares, digamos assim, e um dos meus principais objetivos era ensaiar uma abordagem que fosse ao longo de toda a história do cinema e do cartaz de cinema em Portugal. Mas, como é óbvio, nós, o que seria a partir de uma investigação sobre o cartaz de cinema português, percebeu-se que eu não podia falar do cartaz de cinema sem falar do cinema português e do design. E também não podia falar disso sem naturalmente falar da própria história do país, uma vez que ela influencia a produção fílmica e também a produção gráfica ao longo destes 120 anos. E como Portugal, felizmente, não é uma ilha que vive à parte do mundo, inevitavelmente, em certos momentos, foi necessário também trazer para aqui a história do cinema mundial, a história do design mundial e a história do mundo em geral. E, portanto, estas realidades coexistem ao longo de todo o documento. Naturalmente, eu tentei focar-me sempre nos cartazes de cinema portugueses e usá-los como linha condutora, mas inevitavelmente é preciso fornecer contextos para nós percebermos o que estamos a ver em cada cartaz, não só no filme em si, mas no contexto em que ele foi filmado e no período temporal, etc. E, portanto, acaba por ser assim uma jornada um bocado ambiciosa do ponto de vista da investigação, da recolha de imagens, da escrita do documento, mas depois também da sua comunicação. Porquê é que nasceu este projeto do cartaz de cinema português? E quando eu falo do projeto aqui já me estou a referir ao website, do qual vou estar a falar mais detalhadamente ao longo do resto da apresentação. Ponto número 1, para que a tese de investigação pudesse alcançar o público e não ficasse confinada às paredes da academia. E agora aqui começo a explicar um bocadinho o título da apresentação e quais são estas paredes, no fundo, que eu pretendo transpor. Ou seja, já muita gente aqui fez dissertações de mestrado e dissertações de doutoramento, e inevitavelmente é uma etapa que nós temos que concluir para
progressão no mundo académico, na carreira profissional, etc. Tanto melhor se for feita num tema que nos motiva, mas o meu medo sempre foi, desde o início, estar a trabalhar em algo que depois, ok, me desse um grau académico, mas que não tivesse um impacto, ainda que pequeno ou singelo, junto de um público fora da própria academia, neste caso da Universidade de Aveiro, ou do ID+, ou do ecossistema académico onde eu existo, ou das conferências onde possa ter ido. E, portanto, interessava-me ter algo que pudesse chegar a um público um bocadinho mais alargado e não apenas aos designers de investigação, digamos assim. Depois, coletar objetos gráficos que façam parte da história do cinema e do design português e que se encontram dispersos por arquivos físicos e online. Como é fácil nós percebermos, o cartaz de cinema tem um tempo de vida muito limitado, portanto, nós começamos a vê-lo, no caso português, dias, eventualmente semanas antes do filme estrear. Ele é fixado, o filme tem o seu percurso geralmente curto nos cinemas e depois os cartazes ou são destruídos ou vão para arquivo. Eventualmente prolongam-se agora no digital, mas sempre muito dispersos, nomeadamente nas páginas das distribuidoras ou nas páginas das exibidoras ou nos websites dos realizadores, mas, portanto, é um artefacto digital que físico facilmente desaparece e que digital está muito disperso. E quando ele está catalogado ou arquivado, quem faz essa catalogação é a Cinemateca Portuguesa e já vos vou falar mais um bocadinho do arquivo da Cinemateca. Ponto 3. Conduzir uma análise dos cartazes que utilize o design como lente, revelando novos dados acerca dos mesmos. Às vezes é uma linha fina aquela que se percorre entre o trabalho de um historiador, digamos assim, ou de um designer, mas sendo o doutoramento em design e sendo eu designer, naturalmente, parte da inovação, digamos assim, ou da novidade também passa por olhar para estes artefactos a partir de um conhecimento baseado no design. Ou seja, se nós olharmos, por exemplo, a um cartaz do cinema novo português nos anos 60 ou 70, se calhar um historiador do cinema não vai conseguir ir buscar ou reconhecer ali influências gráficas, por exemplo, do Saul Bass. E então, parte da peculiaridade ou do caráter único desta investigação é precisamente estar a ser feita sobre o ponto de vista do design. Ponto 4, dar visibilidade aos designers e aos seus trabalhos. Isto também é muito importante porque imensos cartazes não são assinados, ou quando são assinados, só são assinados, por exemplo, no canto inferior esquerdo ou direito, a um tamanho muito pequeno, muito discreto. Muitas vezes, quando nós vemos o cartaz impresso, temos mesmo que ir à procura e poucas pessoas ou ninguém faz isso. Se estamos a ver o cartaz digital, isto acontece-me várias vezes, eu vi o cartaz partilhado pelos realizadores ou pelas produtoras, e aqui está o cartaz do nosso novo filme, e nunca ninguém identifica quem foi o designer que o fez, ou raramente fez, então ia eu à secção de comentários, por favor, quem é que fez o cartaz? E, portanto, a autoria dos cartazes, sejam eles mais antigos ou mais recentes, facilmente é omitida ou se vai erudindo ao longo do tempo, a menos que haja alguém a fazer esta inquisição acerca da mesma. Ponto 5. Combater o esquecimento que aguarda os cartazes depois do seu ciclo de vida, depois de saírem, lá está, das paredes dos cinemas, ou dos auditórios, ou das salas de projeção onde eles estejam exibidos, e, portanto, criar, no fundo, uma memória digital, quanto mais não seja, desses cartazes. E, por último, celebrar a parceria entre o cinema e o design e estabelecer novas pontes entre ambos. Este é o arquivo de cartazes da Cinemateca Portuguesa. Ele não se localiza no edifício sede da Cinemateca, que para quem já lá foi sabe que é na Rua Barata Salgueiro, ali uma perpendicular à Avenida Liberdade. Na verdade, o arquivo de cartazes localiza-se numa quinta que pertence à Cinemateca, onde funciona o ANIM, que é o Arquivo Nacional das Imagens em Movimento, e esta quinta fica em Bucelas, a cerca de 20 minutos, meia hora de Lisboa. E, portanto, quem quiser ir ver in loco estes cartazes tem que se inscrever junto da Cinemateca, tem que apanhar uma carrinha ou ir de carro, mas a Cinemateca só tem este transporte, digamos assim, que é feito, na altura era feito apenas 2 vezes por semana, e, portanto, perder um dia ou ganhar um dia com tanta perspectiva, e
porque a carrinha só faz essa viagem de ida e volta de manhã e ao final do dia. E depois temos esta sala onde temos os cartazes arquivados. Também foi interessante perceber que os cartazes estão todos misturados, ou seja, por exemplo, é muito fácil para quem quiser ver apenas um cartaz ou dois cartazes, porque existe um sistema de cotas que imediatamente nos leva às gavetas, mas se eu quiser, por exemplo, ver todos os cartazes portugueses, eu não consigo, porque eles estão misturados com cartazes internacionais em várias gavetas, mais pelo formato, digamos assim, do que propriamente pelo país de origem, ou pelo realizador, ou pelo designer, que se calhar eram coisas que fariam mais sentido, estando nós a falar de um arquivo de cartazes. Mas pronto, é o meio, é o sistema que eles utilizam e são os meios de que dispõem. Muitos deles ainda estão dentro de cilindros para ser catalogados, para ser arquivados corretamente, por isso é um trabalho contínuo, porque não são só cartazes que têm que ser catalogados, são também fotografias e todo o espólio gráfico da Cinemateca que está a ser levado para este arquivo, e eles não têm muitos, só têm um funcionário que trata disto e que mesmo assim não está lá todos os dias. E pronto, esta fotografia já é do edifício sede da Cinemateca, na zona ali do restaurante, e aqui nós conseguimos ver ao fundo pelo menos 3 cartazes portugueses. Temos ali os Verdes Anos do Paulo Rocha ao fundo, depois o Belarmino do Fernando Lopes, e depois aqui mais perto de nós o Domingo à Tarde do António de Macedo. Lá está, são 3 filmes muito emblemáticos do movimento de cinema novo, também por isso é que os cartazes estão ali afixados, mas pronto, interessa conhecer outros cartazes e ter outras perspectivas, outros realizadores, outros designers, e naturalmente é muito limitado o número de cartazes que nós conseguimos ver in loco, digamos assim, sem termos que ir para Bucelas. E isto é o género de coisas que, lá está, só um designer procuraria na observação dos cartazes, eventualmente um designer ou um técnico de catalogação, mas eu, por exemplo, interessou-me, por exemplo, perceber quando é que começa a aparecer, primeiro, quando é que os cartazes começaram a ser assinados. Eles, na verdade, sempre foram assinados desde a década de 20, mas só depois, ali nos anos 70, 80, quando o próprio termo design é introduzido cá em Portugal, é que depois alguns designers também começam a usar design ou grafismo. Neste caso, tanto o José Brandão como a Judite Cília tinham trabalhado fora, o José Brandão em Inglaterra e a Judite Cília em França nos anos 70, e depois quando regressam a Portugal, começam a assinar os cartazes usando esta nova terminologia. O João da Câmara Leme, por exemplo, usava desenho, o João Abel Manta apenas punha as suas iniciais, e depois vermos quais eram as gráficas em que se imprimiam, quais eram as tiragens, o logotipo, neste caso, por exemplo, da Novo Tipo, que era a gráfica. Isto é o género de peculiaridades e de detalhes que, por um lado, só conseguimos aceder se virmos os cartazes fisicamente, e que depois também é necessário registar, catalogar e, no fundo, adensar um bocadinho este conhecimento sobre os cartazes. Naturalmente, estas informações vão aparecendo ao longo da tese, quanto mais não seja nas legendas. Eu ainda estou a paginar a tese, isto é um work in progress, tem que acabar o mais depressa possível, mas naturalmente, sendo o tema que eu fiz questão e não consigo não ter muitas imagens e não alimentar isto também com frames dos filmes e com outros elementos. Neste caso, por exemplo, estou a falar de um filme que é Os Grandes Costumes, e então a figura de Salazar é muito preeminente, é quase uma assombração em volta desta família burguesa que está a assistir à queda do regime. Depois temos aqui o cartaz do Eduardo Batarda, que se nós virmos ali, são ilustrações, é uma caricatura, mas que vai buscar aquela influência da figura do Salazar morto, que está ali na mesa e que depois no filme aparece aqui embaixo no frame que eu coloco. E pronto, naturalmente este é um documento muito denso, como é expectável, julgo eu, destes documentos académicos. Aqui, por exemplo, temos o cartaz do Cartas na Mesa, que depois a ilustração do cartaz migrou na página direita para a capa do single. Mas quem é que vai pegar nisto? Só pessoas mesmo muito interessadas em saber mais sobre o tema, só alguém com uma pesquisa muito direcionada.
E então o projeto do website nasce precisamente para tornar esta informação mais digerível e mais acessível a potenciais interessados. A abordagem metodológica existindo não foi muito densa, ou seja, não estive a analisar 20 nem 30 arquivos de cartazes ou de artefactos gráficos ou relacionados com o cinema. Existem alguns que eu já conhecia e que fui conhecendo ao longo da investigação. Estes três, por exemplo, são muito importantes: InfoWord, Cinematerial e Posteritati. E depois foi a partir destes websites que eu percebi mais ou menos qual é a estrutura comum a estes repositórios de cartazes, quais são os campos que seriam essenciais e que fariam sentido. E depois existe também uma plataforma online que eu fui utilizando para catalogar a informação dos cartazes, não só para as legendas e para a informação do documento de tese, mas onde também eu vou buscar as informações que preciso para introduzir no website. Aqui são só alguns print screens daqueles arquivos que eu vos falei, dos três, por exemplo, posteritati.com, onde nós vemos que é possível navegar por filtros como o tamanho do cartaz, o género do filme, o país, o ano, o realizador, os atores, o artista ou o designer, neste caso. Depois, quando vemos o Cinematerial, já é um site menos cuidado do ponto de vista do design, mas que é muito atualizado e tem muita informação, também, em alguns casos, permite pesquisar por artistas ou por designs, por ateliês de design, curtas-metragens, programas de televisão. Depois, é um site que está sempre a ser atualizado. E depois o InfoWords também dá para pesquisar por atores ou atrizes, realizadores, por designers, e também é todos os dias atualizado com cartazes, não só do mercado norte-americano, mas do mundo inteiro. Mas como vocês veem, são websites, tirando o primeiro, que do ponto de vista de design deixam um bocadinho a desejar e que não privilegiam muito, digamos assim, a imagem do cartaz em si ou do filme. Deixem-me só ver se eu consigo. Acho que não vale a pena sair da apresentação para vos mostrar, mas esta é uma base, é a base de dados que eu utilizo, digamos assim, para alimentar o documento de tese. É uma base de dados que é gratuita, que eu recomendaria a quem tivesse que fazer este trabalho mais de catalogação ou de recolha de informação, porque permite nós personalizarmos muito os campos e até tem outros modos de visualização, digamos assim. Aqui estamos a ver em grelha, mas dá para ver como fichas individuais de cada cartaz. E, portanto, eu tenho o filme, tenho o realizador, o ano, uma miniatura do cartaz só para ter em mente qual é que é, se sabemos ou não qual é o designer, qual é, se o cartaz está assinado ou não, como é que está assinado. Depois este campo aqui é para eu assinalar quando o designer fez parte da equipa técnica do filme, porque às vezes os designers também trataram, por exemplo, dos cenários, ou foram até atores, ou pronto, que faziam parte, qual a função que desempenhavam, e existem vários outros campos que depois têm, por exemplo, a gráfica que imprimiu, o número de tiragens, a data de impressão, portanto, essa informação mais minuciosa, digamos assim, mas que também que está a ser feita pela primeira vez, e portanto é muito importante ir alimentando esta base. Eu tenho aqui uma parte, nós aqui vemos 138, mas eu tenho cerca de 180 para o século XX e depois já tenho aqui uma nova aba aberta, mas ainda em início, para a década 2010, 2019, mais recente. Pronto, depois, para lançar este projeto, este website, foi importante pensar ao nível do branding, portanto, ter uma identidade gráfica para o projeto. Eu sempre achei uma piada enorme a este cartaz, não só porque é da autoria de uma das minhas designers favoritas, que é a Judith Cilia, e que foi uma designer muito profícua ao longo dos anos 70 e 80. Ela foi talvez a designer que mais cartazes fez para a área de cinema, porque ela trabalhava no Instituto Português de Cinema e inevitavelmente conhecia muitos realizadores e muitos convidavam a apresentar propostas para cartazes, algumas aceitas, outras não, mas ela produziu várias dezenas de cartazes e este é um dos meus favoritos por causa da ilustração, se calhar porque me reconheci a mim mesmo neste bonequinho, que é o príncipe com orelhas de burro e, portanto, tem os óculos, mas às vezes também é assim um bocado, não sei, projetei-me um bocado na figura, achei imensa piada e quis pegar nela e seguir com ela como branding. E então, pedindo autorização à Judith Cília, criei esta imagem gráfica
que depois aparece não só na homepage do site, como nós podemos ver aqui no telemóvel, mas também depois nas páginas das redes sociais, porque inevitavelmente fazia sentido ter presença nas redes sociais e não ficar só contido no site, porque no fundo é nas redes sociais que as partilhas acontecem e os projetos também se disseminam. E, portanto, esta figurinha está presente ao longo de todo o projeto. Depois foi preciso desenhar o website. O website foi desenhado a partir do levantamento da estrutura de outros arquivos e repositórios semelhantes, tendo como base a plataforma WordPress, um template pré-existente, mas que foi adaptado às necessidades do projeto, e um design responsive para poder funcionar em computadores, tablets e telemóveis. Vou fazer uma rápida tour do site. Deixem-me ver se como é que eu partilho. Tenho que repartilhar a tela, julgo eu. Sim, melhor partilhar se calhar o desktop todo, se não for um problema. E aí podes alternar as janelas mais facilmente. Vou evitar, olha, espero que conseguem ver a homepage neste momento. Sim, ok. Sim? Sim. Pronto, é só um tour rápido para vocês perceberem como é que o website é organizado. Portanto, isto é a homepage e aqui em baixo nós temos várias entradas. E, portanto, cada entrada corresponde a um filme. Vou, por exemplo, clicar no Raiva, que é um filme de 2018, realizado pelo Sérgio Truffaut. E, portanto, nós clicamos no filme, imediatamente aparece-nos o cartaz do lado esquerdo. Do lado direito temos a sinopse, temos informações sobre o filme e sobre o cartaz especificamente, portanto, quem foi o designer, e tem o link para a página, se está assinado ou não, se tem impressor, se tem tiragem. A tendência é para que os cartazes mais contemporâneos não tenham toda esta informação, porque, quer dizer, as tiragens são feitas à medida das necessidades e pode até nem ser sempre na mesma gráfica, como nós sabemos. Antigamente é que havia um dia e hora marcado para ir à gráfica, fazer determinado número de exemplares e essa informação aparecia na lateral dos cartazes. A partir dos anos 90, 2000, essa informação deixa de existir. A fonte do cartaz, né, que ele foi retirado, quando aparecem atores retratados no cartaz, eles também são identificados. Neste caso, este foi o 18º cartaz introduzido na plataforma, e depois temos um breve texto da minha autoria que faz, no fundo, a interpretação ou a leitura gráfica do cartaz sobre o ponto de vista do design e à luz da narrativa do próprio filme. Isto é uma coisa também muito importante e que às vezes as investigações, pelo menos as de mestrado que eu vi, pecam um bocadinho, que é, quando fazemos a análise gráfica do cartaz, limitamos-nos a falar de cor, de tipografia, de esta personagem, daquela personagem, e nota-se que quem fez a análise do cartaz não viu propriamente o filme. Ou seja, nós devemos ser, ou podemos ser, descritivos, mas também podemos interpretar e devemos interpretar à luz da história do próprio filme, porque só assim é que temos um entendimento claro do cartaz e não nos limitamos a tecer considerações que qualquer outra pessoa poderia tecer não tendo visto o filme. E, portanto, para mim foi sempre muito importante ver o filme para poder falar dos cartazes. E pronto, também tem o trailer e o que vai aparecendo sempre do lado esquerdo são, portanto, imagens de aplicações ou de suportes onde o cartaz aparece. Portanto, nós aqui vemos, por exemplo, fotos do realizador e do ator tendo o cartaz como fundo, campanha publicitária nas ruas. A última imagem é minha, ou seja, porque eu tenho o DVD do filme e fotografei, e portanto são no fundo declinações gráficas do cartaz. Isto é feito para cada entrada e para cada cartaz. Naturalmente, o critério de seleção ao longo da tese e também aqui é, por um lado, a qualidade gráfica do cartaz, por outro lado, também a relevância histórica do filme, mas sempre privilegiando a qualidade gráfica do cartaz. Ou seja, o filme pode até nem ser muito emblemático ou icónico para a história do cinema português, mas se graficamente o cartaz é muito bom, eu vou procurar introduzi-lo aqui e também falar dele, naturalmente, no documento tese. Belarmino, por exemplo, é um caso icónico, é o único cartaz de cinema que se conhece feito pelo Sebastião Rodrigues, e portanto nós aqui temos o cartaz, temos aqui o Fernando Lopes, que é o realizador, com o cartaz como fundo, e depois temos a fotografia que foi usada no cartaz e que aparece nos créditos iniciais do filme, um cartonado do filme,
e uma capa de uma revista de cinema da altura, que era o Plano 1, que também utiliza uma fotografia do Blarmin. E pronto, depois aqui temos a análise do cartaz. A dinâmica é esta, depois as diferentes zonas do site, digamos assim, nós temos o sobre, que oferece uma apresentação do projeto em linhas gerais, depois podemos navegar nos cartazes por década, por realizador, por ator ou atriz e por designer. Por exemplo, clicando na Judite Cília, nós somos levados para a página dela, digamos assim. Aparece a fotografia e aparecem as entradas dos 2 cartazes que eu já coloquei dela. Depois aqui na parte do saber mais, é no fundo um levantamento de tudo o que existe, ou de informação que existe sobre cartaz de cinema em Portugal. Tem vários artigos que eu escrevi no contexto do doutoramento, mas tem também, por exemplo, as dissertações de mestrado que outras pessoas fizeram sobre este tema, com os links, para quem quiser aceder, outras publicações e também links de interesse, nomeadamente para a Cinemateca ou para o podcast de Sumo. Portanto, aqui temos, mais uma vez, design e cinema como pontos de interesse. Depois, na parte das histórias, é a deixa para eu voltar à apresentação, vou-vos só mostrar, mas as histórias mais não são do que, no fundo, as histórias dos próprios cartazes e dos designers. Aqui estou eu com o João Botelho, que é um dos entrevistados, portanto eu chamei isto a primeira temporada, já estão 2 episódios disponíveis, um com a Ana Teresa Ascensão e outro com a Catarina Sampaio, que são ambas designers de cartazes de cinema. Deixem-me ver agora se eu consigo voltar à apresentação. Estão a ver novamente a apresentação? Não. Não. Estamos a ver a página ainda. Ainda estão na página? Ok, então só um bocadinho. Ok, agora já estão a ver a apresentação, certo? Sim, tudo ok. Ok, pronto. Portanto, as entrevistas com os designers foram, no fundo, uma estratégia metodológica e lúdica que reconhece os próprios designers como os principais protagonistas desta história e as vozes que raramente se ouviram a falar acerca dos filmes e dos cartazes. Estas entrevistas são basicamente informais, semi-estruturadas. Eu convidei os designers, portanto, no caso das 3 primeiras entrevistas foi numa sala da Cinemateca, imprimi os cartazes que eles fizeram em formato A4 e passei-lhes para as mãos. Faço sempre uma pergunta ou 2 de abertura sobre a formação académica ou profissional, como é que se deu a entrada deles na área de cinema, qual a relação que têm com o cinema, digamos assim, e depois eles basicamente vão livremente folheando as folhas e falando daquilo que se lembram de cada cartaz e de cada projeto e de como é que foi trabalhar nessa questão. Privilegiou-se a paridade de género e vozes de diferentes gerações que oferecessem uma visão sobre a evolução deste artefacto ao longo dos últimos 50 anos. E, portanto, nesta primeira temporada, ainda me falta aqui uma quinta dupla de entrevistadas, que vão ser as Ilhas Studio, que nós ainda estamos a tentar marcar, mas entretanto também depois do Covid e estas coisas todas tornaram o processo um bocado mais difícil, mas estão 4 entrevistas gravadas, das quais 2 já saíram, que foi com a Ana Teresa Ascensão e com a Catarina Sampaio, como eu vos falei. A do João Botelho está para sair muito em breve, eu também já fiz os materiais de comunicação, e depois também gravamos uma com o José Brandão, no ateliê dele. E, portanto, nós aqui, com estas 4 pessoas, conseguimos literalmente ir dos anos 70 até aos dias de hoje, e, portanto, eu falar destes 50 anos que nós conseguimos ter aqui de história do cartaz de cinema português. No caso agora da divulgação gráfica destas entrevistas e de como é que eu tenho feito, o website foi lançado no dia 1 de dezembro de 2020 e depois, nos meses seguintes, saíram estas primeiras 2 entrevistas. Da direita, nós vemos o cartaz de divulgação que eu criei para o projeto, com a Ana Teresa Ascensão, que foi buscar esta inspiração de um dos cartazes que ela fez, que foi A Cidade e o Sol, e depois a entrevista, o vídeo que está no YouTube, também abre com uma pequena animação do Sol
em movimento, por isso quis fazer assim uns créditos iniciais muito singelos, de 3 ou 4 segundos, mas que no fundo unisse ou criasse uma identidade gráfica para cada episódio. Este foi o cartaz da Catarina Sampaio, que foi buscar a fogueira que ela usou no cartaz do Mosquito, que também foi um dos cartazes e dos projetos que teve mais visibilidade dela. E agora vai sair o do João Botelho, que utiliza esta imagem muito forte da protagonista do filme Tempos Difíceis. Pronto, como eu disse, o lançamento do website foi feito a 1 de dezembro de 2020. Este foi o cartaz de divulgação inicial, digamos assim. A presença nas redes sociais também foi algo sempre importante, portanto, nós temos página no Instagram, no Facebook e no Twitter. Eu gosto particularmente, ou dá mais gozo alimentar até, tanto no Facebook como no Twitter, eu apenas vou colocando fotografias dos cartazes. No Instagram, por causa da própria orgânica da rede social, nós temos sempre, cada entrada nova no site corresponde a uma linha no feed do Instagram, em que nós temos o frame do filme, o cartaz e depois um pequeno slide com outras aplicações gráficas ou outros sítios onde o cartaz foi aparecendo. E, portanto, a dinâmica é sempre esta. Ao longo dos últimos meses, isto esteve um bocadinho adormecido, porque também depois comecei a dar aulas e estou a tentar acabar de paginar a tese, mas agora com o lançamento da entrevista do João Botelho, a expectativa é voltar novamente a acalentar e a alimentar mais este arquivo. Pronto, depois, felizmente, a Universidade de Aveiro noticiou este lançamento do site e houve algumas entidades locais e nacionais que acharam ou reconheceram no projeto algum interesse e então isto deu lugar a alguma transferência de conhecimento e disseminação do mesmo, nomeadamente no P3. Eles até foram buscar esta fotografia, nem sei muito bem porquê, porque foi a fotografia que mandou a Universidade de Aveiro, embora a imagem que eu sempre quis usar para divulgar o projeto, e foi também a que mandei ao Vitor, era aquela onde nós vemos a mão a navegar no site, no telemóvel. Mas no site da Universidade de Aveiro eles queriam a fotografia do aluno, digamos assim, e depois foi isto que acabou por ir. Mas pronto, depois a SIC Notícias também noticiou, o jornal universitário aqui no Porto também fez uma entrevista sobre isso. Neste podcast da RTP também dei assim um pequeno testemunho e, portanto, inesperadamente e a partir só do bom trabalho que se faz na divulgação de projetos na Universidade de Aveiro, isto acabou por tomar assim um bocadinho uma vida própria e falar-se um bocadinho sobre o assunto. Claro que a comunidade ainda é muito pequena, mas a expectativa é que ela cresça. Para acabar, e já estou a falar há muito tempo, eu escrevi isto mesmo para não me esquecer, porque às vezes chego ao fim das apresentações já assim um bocado all over the place. Todo o processo segue uma abordagem muito empírica e simbiótica, lá está, porque foi desenvolvido à medida que a investigação estava a ser feita e que o documento de tese estava a ser escrito, portanto eu não esperei, até porque eu já sabia que isso ia ser uma armadilha se eu estivesse à espera da tese estar finalizada para dar início a isto, porque ia ser mais um pesadelo e se calhar a coisa podia até nem acontecer. Por isso eu fiz questão sempre de que as coisas estivessem mais ou menos a correr em simultâneo. Com o desejo de colmatar possíveis limitações que pudessem advir relativamente à visibilidade do projeto de investigação e à transferência de conhecimento presente no mesmo. Não quero de todo reclamar o estatuto de caso de estudo, porque, como vocês perceberam, ok, houve uma abordagem metodológica, mas ela não foi super sistematizada e até já me aconteceu em conferências eu apresentar o projeto, mas então e qual foi a metodologia exatamente? Quais são os autores de referência? Qual é. Pronto, e há bocado na apresentação anterior também houve uma questão sobre isso que eu achei pertinente e às vezes também é uma coisa que nós ficamos ali um bocadinho entre a espada e a parede, que é, nós por um lado queremos materializar as coisas e queremos concretizar as coisas, mas por outro lado o meio académico exige-nos essa fundamentação muito profunda, esses autores de referência, essas obras de citações e portanto eu próprio, enquanto designer gráfico e estudante de doutoramento de design gráfico, às vezes fico ali um bocadinho
numas areias movediças entre quero fazer a prática, mas não posso divorciar da teoria ou não posso descurar da teoria, digamos assim. Mas pronto, em todo caso, quero apenas demonstrar a importância de refletir sobre formas e estratégias de comunicar um tema e dar-lhe maior visibilidade, ou a visibilidade que se calhar não existiria se estivéssemos só a trabalhar para esse meio mais um, uh, fechado ou mais específico, que é a academia, digamos assim. Para o futuro, lá está, é continuar a introduzir cartazes e a contar estas pequenas histórias sobre cada cartaz. Idealmente, fazer uma segunda temporada com mais designers. Eu queria fechar esta primeira temporada com 5 entrevistas, das quais 4 estão feitas, mas depois continuar e, no fundo, alimentar esta pequena comunidade de pessoas que se interessam por design, por cinema, por ambos, mas que não precisam propriamente de ter uma formação específica para conseguirem perceber as histórias que aqui se contam. E pronto, com isto termina a apresentação. Eu agradeço a vossa atenção e estou à vossa disposição para responder a quaisquer questões. Obrigado. Muito bem, obrigado, Igor. Nós é que agradecemos pela tua disponibilidade em partilhares aqui este final da manhã connosco. E agradecer, pá, uma vez mais pela tua apresentação, que acho que foi muito sistemática e que cabe perfeitamente nestas áreas de investigação em design, no qual o Drive também tem o seu cerne. Portanto, estes dilemas de o que é investigar em design, ou como é que esse processo pode ser feito, ou a própria metodologia do processo de trabalho é em si, eu diria, um enorme projeto de design, não é? Dependendo dos contributos que tivemos aqui durante a manhã, cada um na sua área e nas suas vicissitudes, tem, sem dúvida, relações muito importantes para nós em termos de processo de design, metodológico de design. Queria, se calhar, temos aqui alguns minutos, queria incitar um bocadinho a nossa plateia, se alguém desejar intervir, por favor, usem o chat ou peçam para intervir, que eu passarei a palavra. No entanto, enquanto de certa maneira isso possa ocorrer, eu tinha aqui pensado discutir contigo um outro caso, Igor, para quebrarmos aqui um bocadinho o gelo. E se calhar tinha aqui uma outra questão que é um bocadinho, acho que tu nesta parte final já me tiraste do tapete, entre aspas, relativamente a algumas questões que eu tinha aqui mais do foro metodológico associado ao teu trabalho, mas eu acho que tens, acima de tudo, tenho que dar os parabéns pelo projeto. Acho que é um projeto extremamente rico e extremamente interessante. De facto, o cartaz tem esta vertente de ser um objeto efêmero, como disseste na tua apresentação, e pronto, e depois para além disso disperso, não é? Portanto, também como mostraste, até os próprios arquivos são difíceis de procurar, e não é só nos cartazes, nos livros, enfim, noutras áreas também as coisas são um bocadinho complexas, porque depois também cada pessoa vê nos arquivos aquilo que pretende ou que tem mais interesse, não é? Portanto, se for um historiador a ver um arquivo, se calhar aquilo está bem organizado, se for alguém mais da área da arquivística, entende perfeitamente porque aquilo está com aquelas cotas, enfim. E se calhar para nós, designers, interessa-nos ver outra perspectiva. Portanto, eu acho que o teu trabalho tem esta mais-valia de facto, se enquadrar nas temáticas, eu diria, da história do design e nesta relação da história do design com o cinema português, precisamente sobre esse ponto de vista que é único que é teu enquanto designer, não é? Portanto, esse ponto de vista analítico sobre matérias de design. Não é sob o ponto de vista de um historiador, não é sob o ponto de vista das ciências sociais puras e duras, digamos assim, mas é sob o ponto de vista do design, da metodologia de design. Como nós sabemos, a metodologia de design não é aquela linearidade que muitas das vezes gostaríamos que fosse, porque assim as teses de doutoramento não demoravam tanto tempo, enfim, seria todo um mundo mais perfeito, mas isso, ou se calhar não tão perfeito, porque às vezes o acaso e as curvas no meio do processo são muito motivadoras. Aliás, ainda hoje vimos que a falha nos processos de trabalho também podem dar resultados muito, muito interessantes. Portanto, eu considero que o teu trabalho é, sem dúvida, um contributo fundamental para a maturidade, eu diria, da disciplina do design enquanto processo de investigação, não é? E aqui eu tinha pensado em falar um bocadinho contigo precisamente nesta questão, que às vezes nós também, enquanto
professores e enquanto pedagogos estamos a falar com os nossos estudantes, principalmente ao nível do segundo ciclo, no mestrado, quando estão a identificar o que é que pretendem vir a investigar ou como pretendem investigar. E o facto que acontece, que é comum, não é? É as pessoas virem com ideias muito abertas, portanto, com uma concepção de que, muito ambiciosa de um objeto de estudo ou uma ideia que se calhar não é execuível no período de um mestrado. Estamos a falar de um ano de trabalho, por assim dizer. E, no fundo, isto leva-me tinha aqui um tópico só para, se quiseres comentar, como entenderes, para falar um bocadinho desta questão do como é que nós delimitamos fronteiras, limites, balizas gráficas, temporais e até mesmo espaciais, porque esta questão tu próprio referiste que há outras teses de mestrado também, dissertações de mestrado, têm pendores mais focados, não é? Portanto, o cartaz deste autor, neste período, pronto, e são extremamente focados e digamos que para além, identificam um universo e depois especificam qual é o objeto de estudo em concreto. Outros casos há onde isso é um bocadinho mais híbrido e é uma dúvida que eu tinha aqui no meu, para te colocar também, por exemplo, relativamente ao teu projeto, identificar o que é um cartaz de cinema português pode ter sido ou não uma tarefa complexa para ti. Gostava que falasse um bocadinho sobre isso, ou seja, interessa-te o designer português, interessa-te o filme português, um designer italiano que tenha feito um trabalho sobre um cartaz para um filme português merece estar na tua base de dados, não merece estar na base de dados. Como é que tu navegaste no meio desta areia movediça, que eu diria que é classificar a paternidade ou antes a identidade de alguma coisa, não é? Sem ser nacionalista, que não é esse o âmbito aqui. Se quiseres pegar por aqui, Igor. Ok. Não foi, na verdade, não foi muito difícil. E, aliás, isso até se percebe. Há uma frase, que é a frase que aparece no rodapé do meu website. Quem vê aquilo até nem percebe muito bem de onde é que veio, mas que eu fiz questão que ela estivesse lá. E essa frase diz: e a amizade fez o resto. Ou seja, como é fácil perceber, qualquer meio em Portugal é um meio muito pequeno, é um meio muito fechado. Toda a gente conhece toda a gente, digamos assim. E o meio do cinema não é diferente nesse sentido. Ou seja, hum, quando o cartaz de cinema é feito, normalmente ele é feito por alguém que ou o realizador já conhece, ou o produtor já conhece, ou hoje em dia o distribuidor já conhece. E normalmente conhece porque é nacional, porque é amigo, porque já colaborou antes, porque hum, já existe uma sinergia, uma parceria que eventualmente vem de trás, ou já viu o trabalho, alguns. Então, eu na minha base de dados, assim de cabeça, arrisco-me a dizer que eu não tenho um único designer estrangeiro que tenha feito cartazes de cinema portugueses. Tenho talvez um francês, que o apelido é Amarelli, e que fez um cartaz nos anos 20, porque na altura, lá está, os realizadores franceses é que estavam cá a fazer filmes para as primeiras produtoras do cinema mudo, digamos assim. E então tínhamos o Roger Leon, tínhamos o Maurice Mariot, eram vários realizadores, aquele na altura até se chamou umas novas invasões francesas, porque vieram quatro ou cinco realizadores de França a fazer os filmes para cá. Então nessa altura talvez tenha um cartaz que pertença a um designer francês, mas julgo que é só um. Ou seja, praticamente todos os. E agora mais recentemente também houve acho que foi no filme do um filme qualquer do Som e a Fúria, da produtora. Mas em todo o caso, o meu critério é o filme ser produzido em Portugal. Ou seja, a partir do realizador vai ser português, a maior parte da equipa de produção vai ser portuguesa e, portanto, o país que produziu esse filme é Portugal. Pode ser uma coprodução, mas é produzido cá, digamos assim, portanto, movimenta recursos portugueses. Se o designer não for português, mas o cartaz, se essa questão se colocar, julgo que ainda não se colocou, mas se do ponto de vista gráfico o cartaz for interessante, não vou excluir o designer porque ele não é português, por isso entrará na base de dados. Portanto, o critério é filmes portugueses produzidos em Portugal. O que até me deu às vezes mais que pensar se incluía ou se não incluía,
porque é uma questão que eu também acho muito interessante, mas nós, quando não podemos ir a todas, é perceber internacionalmente como é que são os cartazes dos filmes portugueses. Ou seja, se adopta o que se fez cá, se faz uma coisa completamente diferente, porque é que se faz uma coisa completamente diferente, quais são as percepções que podem existir nos outros mercados ou nos outros públicos que seriam diferentes do mercado ou do público nacional. Mas isso também já vem de trás, por exemplo, nos anos no pós-Segunda Guerra Mundial, quando nós começamos a ver, por causa da Guerra Fria, tudo o que são os países de leste a fazer cartazes completamente alucinados e artísticos de filmes norte-americanos, porque não lhes eram impostos esses constrangimentos, nem havia esse culto da estrela hollywoodesco, e portanto isso era muito engraçado perceber como é que para aqueles públicos e para aquelas audiências da Europa de Leste, ou até de Cuba, por exemplo, os filmes eram reinterpretados ou reimaginados, ou às vezes nem eram sequer vistos para se proceder à criação dos cartazes, o que depois originava cartazes absolutamente fantásticos, mas também completamente fora do que, às vezes, do que é o filme. Mas não é que isso seja necessariamente mau. Por isso, sei lá, diria que foi, lá está, foi intuitivo, houve escolhas que tiveram que ser feitas, de não falar, por exemplo, dessa questão de cartazes de filmes portugueses no estrangeiro, talvez tenha incluído um ou dois, se tanto, mas lá está, mais uma vez, a verdade é que também não existem muitos filmes portugueses a terem distribuição internacional e, especialmente os mais antigos, às vezes é difícil ter essa informação ou saber como é que eram os cartazes. Por isso, sim, acho que respondi, Vitor. Sim, ótimo, obrigado. Não sei se algum dos nossos colegas na assistência pretende intervir. Não havendo a manifestação. Eu ainda tinha aqui mais duas questões não são questões, são mais comentários, para fecharmos então aqui para a hora do almoço. Queria também agradecer-te de facto de teres partilhado um bocadinho a tua base de dados e de facto hoje em dia fazer um arquivo pode começar precisamente por aí e não precisa de ficar fixo ao nosso computador pessoal, num Excel, gravado num disco, não é? Podemos usar o Airtable ou outro tipo de ferramentas hoje em dia que são super colaborativas e isso acho que é o mais importante num projeto desta natureza. Lançá-lo eu acho que é um ponto fulcral, mas depois alimentá-lo é, digamos, o desafio. E sem querer pedir que tu faças aqui um bocadinho spoiler das conclusões do que vais defender agora em breve, no fundo, do ponto de vista da retórica visual, que não sei se foi esse também o cerne do teu foco de interpretação, mas também me dirás, o que é que tu concluis, quais são as principais conclusões que tu antevês ou que identificaste na tua investigação que em certa medida poderão caracterizar o cartaz do cinema português, por comparação com outras áreas ou assim? O que é que tu nos Uhum. podes abrir aqui? Não sei, há coisas que são básicas, não é? Por exemplo, olha, aqui uma característica é que todos os cartazes têm a dimensão X no ano, na década de tal. Ou todos têm a particularidade de não usam fotografia ou ilustração aqui ou acolá. Pronto, mas isso são dados que eu diria que qualquer um da estatística conseguiria fazer rapidamente. Gostava de ver aí a tua motricidade mais fina do ponto de vista do design nesta matéria. O que é que Ok. pensas agora? Por acaso, a questão das dimensões dos cartazes, até gostava que fosse mais homogéneo, mas sempre variou muito. Também porque sempre se fizeram diferentes tamanhos, depois porque variava em função da gráfica onde se imprimia, depois se eles eram mais ou menos aparados, e portanto não há de todo, não identifico tamanhos. Quer dizer, pronto, existe sempre o médio e o grande, digamos assim, mas eles oscilam imenso em termos de tamanhos. Só recentemente é que se uniformizou tudo para o 70-100, digamos assim. Mas também muito por causa, lá está, desta homogeneização e globalização que vivemos a nível do cinema. Por um lado, que o cartaz sempre foi um bocadinho o parente pobre do filme, ou seja, parente pobre no sentido em que um pensamento posterior, ele nunca foi, nunca houve uma cultura do design, digamos assim, na produção cinematográfica em Portugal. O cartaz era muitas vezes, das entrevistas que se ia falando, era
ups, precisamos de um cartaz, ou o filme vai ser divulgado, ou vai para um festival. Isto ainda é muito assim. Vai para um festival para a semana, ou daqui a 2 semanas precisamos de um cartaz. E, portanto, isto vai muito contra o que acontece em cinematografias mais evoluídas, sei lá, França, Reino Unido, Estados Unidos, em que o designer é integrado muito mais cedo Está no no início do processo processo, não é? criativo e o próprio processo de divulgação dos filmes também começa muito antes. Nós aqui começamos a comunicar os filmes quando eles vão estrear em sala, quando devíamos começar a comunicar os filmes quando eles começam a ser rodados, por exemplo. E se calhar começar a pensar numa identidade gráfica do filme, quanto mais não seja uma escolha tipográfica, um lettering ou qualquer coisa, ao mesmo tempo que, que se inicia o processo criativo e não trazer o design como um pensamento no final de tudo, porque depois, quer dizer, muitas vezes a comunicação de um filme faz-se em 2, 3 semanas e morreu. E o cartaz vai para arquivo, as redes sociais morrem, vamos passar para o filme seguinte, mas isto também é um bocado o sinal dos tempos e o ritmo que vivemos, que é assim um bocado alucinado. Mas sei lá, nós vemos os filmes dos grandes estúdios ou até dos indies, eles começam a ser comunicados com meses de antecedência, meses pelo menos. Aqui em Portugal, às vezes, é com dias. E depois os distribuidores e os produtores não podem estar à espera que o público ouça falar dos filmes e os vá ver, porque às vezes quando começa a ouvir falar do filme já ele saiu de sala. Isto já aconteceu e eu também trabalho com o Cinema Trindade e vejo muito esta pressão e este entra e sai de filmes, e quem sofre mais muitas vezes são os filmes portugueses, especialmente aqueles que não têm um grande realizador ou um grande ator ou atriz a impulsionar a comunicação. E se calhar aí era onde o design poderia marcar a diferença ou trazer mais público, e não acontece porque ele não é valorizado e não é integrado no processo de criar o filme, digamos assim. Um, por outro lado, sei lá, em Portugal, o cartaz de cinema português foi sempre sofrendo influências internas e externas, isto é óbvio, era expectável e de facto confirma-se, quer dizer, nós vemos ali nos anos 60, 70, 80 influências não só da novela vague na maneira como os filmes eram gravados e na abordagem que o cinema passou a ter, porque nesta altura nós chegamos à década de 60 completamente fartos, o próprio público, das comédias à portuguesa, dos dramas históricos, daquela maneira muito formulaica de fazer cinema, e nos anos 60, 70, 80 os filmes de facto começam a ter uma outra abordagem. Poucos são aqueles que de facto ressonam junto do público e conseguem ter uma grande audiência, mas não só a maneira de fazer filmes mudou, influenciada, lá está, pela Nouvelle Vague, e os realizadores portugueses estavam muito atentos ao que se fazia lá fora, mas a própria produção gráfica, é quando nós vemos designers como Sebastião Rodrigues a fazer um cartaz de cinema, o João Abel Manta a fazer cartazes de cinema, o Câmara Lema a fazer cartazes de cinema, e portanto, lá está. Por um lado, influências externas, por outro lado, internas, porque nós tínhamos bons designers e se calhar que nem sempre colaboraram tanto quanto podiam ou deviam com os realizadores e com a produção fílmica. Por outro lado, percebermos de facto que o cartaz não existe por si só, ou seja, ele faz parte de um ecossistema que depois migra para os programas que eram distribuídos nos cinemas, hoje em dia migra para os thumbnails nas plataformas digitais, para as redes sociais, para as capas dos DVDs, para as capas da banda sonora, e portanto este é outro erro muito sistémico, precisamos de um cartaz. Na verdade, vocês não precisam de um cartaz, vocês precisam de uma identidade visual para o filme, porque depois aí temos o poder da tipografia, temos a maneira de unir e de comunicar o filme através de diversas plataformas, sejam impressas, sejam digitais. Claro que o cartaz acaba por ser um template, ou estabelecer um conjunto de normas e de intenções, mas ele não pode existir por si só, ele tem que ser cada vez mais adaptável a outros formatos, a outros meios, a outras funções. E, portanto, claro, eu estou habituado que a encomenda me chegue como precisamos de um cartaz, mas sei lá, a partir do momento que eu uso uma imagem no cartaz e aquela imagem só vai funcionar na vertical, eu começo logo a pensar, oh meu Deus, como é que esta imagem depois na horizontal vai ser adaptada? Ou se eu estou a fazer isto com a tipografia aqui, como é que depois isto é implementável noutro meio?
E, portanto, lá está. É mais uma identidade gráfica, não tanto apenas um cartaz. Estou a ser de uma linguagem, não é? Uma linguagem visual, Sim, sim. variante para Bom, todas as estas são sim as comunicações. principais conclusões. Acho que se calhar depois podia estar aqui ainda a extrair mais coisas. Há sempre milhentas coisas. E especialmente porque este trabalho também está organizado por décadas, e se nós formos década a década, cada década tem muito a sua realidade em função dos filmes que marcam a década e do design que marca a década e dos eventos artísticos, culturais que marcam a década. Um, e pronto, mas pronto, perceber que o O design cartaz. não vive isoladamente, não é? Portanto, não Sim, está sim, numa ilha, sim. portanto, esta questão de. Aquele slide que eu tinha, que nós começamos aqui, Sim, depois vamos para aqui, depois vamos para aqui, em termos de escolhas, essas foram verdadeiramente as escolhas mais difíceis, que é, ok, como é que eu nesta década estou a falar disto e não vou poder falar daquilo? Pá, mas não vou, mas se calhar faço assim uma alusão, quanto mais não seja, mas é isso. ok. E queria dar também os parabéns aqui por esta parte mais dinâmica, eu diria, mais dinâmica, no sentido de, quer dizer, o teu website não é propriamente só um arquivo, um repositório, vá por assim chamar, portanto acho que toda esta vertente que tu tens vindo a fazer também das entrevistas, também dar-te os parabéns, porque acho que é fundamental. As entrevistas tinham que acontecer e era um gosto. E E cria, é um cria aqui um gosto sempre dinamismo conheceres os muito teus maior. ídolos. Sim, cria um dinamismo muito maior na tua plataforma e de facto também são as informações que são na primeira pessoa, não é? Muitas das vezes nós, designers, investigadores, e tu disseste bem, portanto, não nos limitamos a identificar determinadas coisas nos cartazes, depois também há aquela crítica pessoal que tu também tens e até no próprio website sobre na relação do filme, enfim, com o design, mas até para tirar algumas dúvidas disso, este falar na primeira pessoa, e por isso esta metodologia de entrevista é fundamental aqui, para dar este aporte direto, não é? De informação preciosa para o que é que ocorreu naqueles tempos, como é que as pessoas foram influenciadas, porque é que aquilo existiu assim, porque é que aquela metodologia de trabalho foi daquela forma, enfim. Portanto, queria-te dar os parabéns uma vez mais. Eu acho que agora já temos que encerrar aqui a sessão da manhã, dado o adiantado aqui da hora, mas queria agradecer-te imenso, uma vez mais, pela partilha desta manhã e desta conversa aqui connosco. Está bem, Igor? Obrigado, eu. Pronto, Até foi uma um gosto. próxima. Está bem? Pronto, queria só dizer então à assistência que damos então por encerrada agora a parte da manhã, desejar um bom almoço a todos e voltamos à tarde com mais 3 conferencistas. Iniciamos às 15 horas com o projeto Irrata, depois às 16 passamos para a Adriana Florê e vamos terminar com a palestra do Henrique Relheta às 17. Pronto, até breve então. Bom almoço a todos. Tchau.